para a IBJ que se reúne neste lugar, para a IBJ que está reunida em suas casas, a graça e a paz de Jesus seja conosco, esteja com todos nós, hoje e sempre. É com alegria que mais uma vez chegamos a este local para prestar culto ao Deus da nossa salvação, dedicar a Ele a honra que só a Ele pertence, trazer a Ele a nossa devoção. Esse momento de ajuntamento é quando, no início da semana, nós prestamos culto a Deus coletivamente, mas como resultado da nossa vida semanal, que é um culto permanente diante de Deus, assim é que nos ensina a palavra de Deus. E é com essa atitude de devoção é que nós chegamos a este local. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor receba a nossa devoção, o nosso louvor neste dia. Este dia que o Senhor fez para a Tua glória, ó Pai. E é por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui também em reconhecimento ao Teu governo sobre nossa vida. A Tu que és o nosso Salvador, a Tu que és o nosso Senhor. Estamos aqui também em comunhão, ó Pai, uns com os outros. E também em comunhão com nossos irmãos e irmãs que estão em suas casas, também participando deste culto. Que o Senhor fale também aos nossos corações neste dia, através da Tua palavra. Que o nome de Jesus seja mais uma vez engrandecido. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua graça que se renova em nossa vida. Esse favor imerecido, através do qual o Senhor nos dá aquilo que nós não merecemos. Essa maravilhosa graça é que nós cantamos ao Senhor, cantamos a Ti neste dia. Bem-vindos e convidamos você a cantar conosco sobre a maravilhosa graça de Jesus. Maravilhosa graça, Seu infinito amor.
a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Eu sei que eu canto o que fizeste a mim. E Tito, na sua carta, nos diz o seguinte: que o amor de Deus, que a graça salvadora de Deus, ela se manifestou para a salvação de todas as pessoas. E que essa mesma graça, ela nos ensina a abandonar a impiedade, nos ensina a abandonar as paixões mundanas, nos ensina a viver neste mundo com autodomínio, nos ensina a viver com justiça, nos ensina a viver com piedade. E por esta graça que se revelou salvadora para todas as pessoas, é que nós aguardamos a bendita esperança. E qual é a esperança? Qual é a esperança que nos move? Qual é a esperança que nos faz continuar na jornada com Jesus? A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Vamos continuar cantando sobre a maravilhosa graça de Deus, a versão do hino 193 do Cantor Cristão. De Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus maravilhosa graça, traz vida perene.
A graça de Deus que se manifesta também quando nós nos reunimos para, em reverência, ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor também se manifeste entre nós através da sua palavra. Que o Senhor visite a sua igreja neste dia. Graça e paz de Cristo. É um prazer estar falando novamente à Igreja Batista do Jockey. Desde já agradeço o convite do pastor Joel e me sinto muito honrado em estar aqui para dividir a palavra de Deus com os irmãos. Capítulo 37 de Gênesis, por favor. A partir do versículo 2, parte B. Uma das histórias que mais me impactou na minha infância e ainda continua a impactar até hoje é a história de José. O versículo 2, a partir da parte B, diz o seguinte: tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. A partir disso eu vou começar a trabalhar até os capítulos seguintes, vocês podem me acompanhar. Quando eu era criança, na minha casa tinha uma Bíblia de um padre católico alemão, e ela tinha lá as suas figuras, não tão avançadas, né, como as Bíblias em quadrinhos que nós temos hoje, mas era uma Bíblia que chamava a minha atenção. E eu acredito que isso me motivou à leitura da Escritura. E a história do Antigo Testamento que eu mais li na minha vida, e ainda continuo a ler na minha vida até hoje, é a história de José. Porque cada vez que eu leio, ela traz algum determinado impacto na minha vida.
Mais recentemente, depois de ter me tornado pai, eu comecei a contar histórias para minha filha, mais velha, a Laila, que vocês conhecem. E eu gosto de fazer vozes diferentes, eu gosto de dar uma dinâmica durante a leitura. Então, eu imito a voz de todos os personagens, sejam masculinos ou femininos, ou a própria voz de Deus ou de Cristo, dependendo do texto que eu estou apresentando para ela durante aquela determinada história. E, à medida que isso vai acontecendo, o Espírito de Deus ele me traz novas revelações fundamentadas na palavra. Quando eu digo novas revelações, são uma nova perspectiva, não é uma nova revelação divina, pelo amor de Deus, para depois não me interpretar errado, porque as novas revelações não existem mais, elas estão contidas aqui na palavra de Deus. E uma delas foi exatamente essa que eu vou apresentar hoje para vocês, que é relacionamentos. Quando eu olho a história de José, eu vejo um indivíduo que não tem medo de se relacionar. Ele se relacionava com seu pai, se relacionava com seus irmãos, apesar de determinadas problemáticas. Ele era um camarada obediente. E isso trouxe determinados rendimentos, benefícios e consequências para a vida dele. Porque, em alguns momentos, ele pode ter sido até arrogante, baseado naquela imaturidade juvenil, que é, às vezes, comum de um adolescente. E esse medo de não se relacionar fez com que ele realmente vivesse intensamente uma série de sentimentos. Quando a gente lê, por exemplo, o sociólogo que recentemente faleceu, Zygmunt Bauman, ele fala num dos seus livros sobre o amor líquido. Ele diz que os indivíduos hoje querem se relacionar, mas não querem sofrer as coisas que são inerentes ao relacionamento, as dores, as perdas, as frustrações, ou seja, as partes negativas. Os indivíduos querem ter uma relação, mas sem compromisso. Os indivíduos querem se tocar, mas não querem se sentir. Os indivíduos querem estar junto com os outros, mas não querem aprofundar essas relações. Elas querem manter na superficialidade. José não, ele fez totalmente diferente. Ele se envolveu. E o grande ponto da vida de José é que ele se envolveu profundamente com Deus. Quando ele trouxe más notícias sobre a vida dos seus irmãos, isso lhe trouxe determinadas questões. E aí eu passo para o primeiro ponto da minha prédica de hoje, e que a família é um lugar de muitos sentimentos. Se você pega aí do versículo 1 ao 11, você vai ver como se deu o desenvolvimento dessas relações familiares dentro da família de José. E, às vezes, essa história de José se assemelha à história de muitas pessoas, para pior ou para melhor. Mas acontece que, na vida humana, na totalidade dessa existência, as histórias acabam se assemelhando vez por outra. E dentro dessa história de José, você vê o ódio presente, quando você vê o versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam lhe falar pacificamente. Dentro de algumas famílias, isso não é uma total realidade. Eu conheço famílias onde são 3 irmãos, ou 2 irmãos e uma irmã, ou 2 irmãos e um irmão, ou 3 irmãs, mas eles não conseguem viver pacificamente. Toda vez em que um dirige a palavra para o outro, ele já está armado com uma série de pedras, porque ele acredita piamente que aquela fala lhe é prejudicial, ou é para lhe afrontar, ou é para lhe desafiar. E os indivíduos, então, vivem se digladiando dentro do espaço familiar. Mais à frente, a gente vê, no versículo 11, após José ter contado os seus 2 sonhos, talvez por inocência ou por uma arrogância juvenil, como já citei, ele acaba despertando nos seus irmãos ciúmes ou inveja, depende muito da tradução. Diz o seguinte: seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Quando ele fala do seu segundo sonho, em que o pai se inclinaria diante dele, ele acha estranho, Jacó, mas ele guarda aquilo no seu coração, porque ele teve mesmo uma experiência com sonhos. E esses sentimentos precisam ser gerenciados, esses sentimentos precisam ser analisados, para que nós possamos chegar a um denominador comum de como viver saudavelmente. É muito provável que dentro da casa de José tenha havido falhas
em relação à produção e desenvolvimento e supervalorização desses sentimentos negativos, como ódio, inveja ou ciúmes. E aí isso já nos leva à segunda parte desse primeiro tópico, que é o que se passa na sua casa. Quando a gente vai lá para o Gênesis 37, versículo 13 e 14, diz o seguinte: perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Eu fui observar a distância desse local. Distava 96 quilômetros. Quando ele chega nesse local, os irmãos dele já não estão mais lá. E aí ele encontra um homem muito gentil, que o orienta e diz: olha, teus irmãos foram para uma cidade chamada Dotã. E ainda distava 32 quilômetros, ou seja, ele fez mais de 100 quilômetros para encontrar os seus irmãos. Aqui a gente vê uma marca distintiva na vida de José. Ele era obediente ao seu pai, não importasse a distância ou o cansaço para obedecê-lo. Só que esse texto me fez pensar o seguinte: Jacó tinha noção do que os irmãos de José sentiam por ele? Se sim, por que o enviou? Se não, o que ele impediu de enxergar o que acontecia em sua casa? Essa é a grande questão. Nós devemos sempre nos perguntar o que está passando na nossa casa. A gente precisa analisar os nossos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, com nossos primos, primas, tios, tias, avós. Por quê? Para você viver uma vida plenamente saudável, seja ela no sentido social, seja ela no sentido sociológico, psicológico, no sentido espiritual. Essa pergunta não tem sido feita nos ambientes familiares, em muitos. Quando você abre, por exemplo, a internet e você vê as notícias do dia, você vê lá pai matando filhos, como recentemente, cerca de 2 anos atrás, talvez, eu vi um caso de um indivíduo que não aceitou o término do relacionamento com a esposa e ele matou os 2 filhos gêmeos dela, de 11 meses, jogando-os contra a parede. Você consegue acreditar um negócio desse? Foi aqui no Brasil. Eles não souberam gerenciar o relacionamento. Muito provavelmente, talvez por culpa do homem. Porque nós vivemos num país que, infelizmente, os homens acham que são proprietários da mulher. E isso, muitas vezes, tem levado ao feminicídio, como nós já conhecemos esse termo jurídico. Se você abre na parte de imagens do Google e digita homicídio de mulheres ou feminicídio, você vê um sem número de histórias. E a partir que você vai clicando, você vai conhecendo os nomes, os rostos e a história daquelas pessoas. Eu vi uma reportagem recentemente que procura humanizar agora as vítimas, porque, infelizmente, as vítimas têm se tornado números, e essa reportagem fez com que as pessoas tivessem nomes e uma história. E ela passa a contar a história dessas pessoas que foram vitimizadas pelos homens, para podê-las lhe dar voz de uma determinada maneira e para prevenir a sociedade deste grande mal. Então, precisamos saber o que se passa na nossa casa, para termos o cuidado daquele problema não crescer ainda mais e se tornar em outra coisa pior, como veremos mais à frente, que é o terceiro ponto. Um abismo chama outro abismo. Lá no Salmo 42 trata acerca disso, falando que uma aflição chama outra aflição, uma angústia chama outra angústia, mas um abismo chama outro abismo, um pecado chama um pecado maior, um tropeço chama um tropeço maior. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de José. Quando a gente vai para o capítulo 37, versículo 18 ao 35, em que ele vai chegando a Dotã, você vê os irmãos dele olhando de longe e já tramando: olha o sonhador, vamos matá-lo. E aí a história se desenrola. Rúben, ele tem um peso de consciência e diz o seguinte: não vamos matá-lo, vamos jogar ele na cisterna. Mas isso ele cuidava, depois de retirar secretamente seu irmão e reavê-lo ao seu pai. Mas quando ele saiu, provavelmente para, como a gente usa como bom nordestino o termo, o desdobrar os seus irmãos, os irmãos foram mais ligeiros e infelizmente o venderam como escravo. E aí aqui a gente vê
uma questão interessante do abismo chamar outro abismo. A gente vê ódio, vingança ou ciúme indo para o desejo de homicídio e desumanização do outro. Por que matar? Simeão e Levi já tinham matado. Se vocês acompanham a história bíblica, vocês sabem que eles mataram alguns homens, porque um deles havia estuprado a sua irmã. E eles, secretamente à noite, depois que os homens haviam sido circundados, quando a dor era maior, no terceiro dia, eles se reuniram e foram matar os homens daquela cidade. Então, eles já tinham sangue nas mãos. Derramar mais um seria só mais uma coisa a se fazer. Talvez por isso, José, mais à frente no texto bíblico, manda prender Simeão e devolve os seus irmãos para o seu pai. Talvez por isso, porque talvez a ideia de matar, talvez, tenha sido de Simeão. Ou talvez ele que foi que mais inflamou aquela atitude. Mas Judá, ele tem uma visão totalmente gananciosa, avarenta. Ele diz, não, é o seguinte, não vamos matar não, vamos vendê-lo. E aí vende ele por 20 ciclos de prata. Quando a média de venda naquela época era 30. Além de vender seu irmão, ainda vendeu por um preço mais barato, para dizer, você não vale nada. E aí ocorre uma série de estupros na vida de José. O estupro identitário, o social, o étnico, o linguístico e por aí vai. Porque ele vai para uma terra totalmente desconhecida, onde ele se diferenciava a partir do local onde ele havia nascido, do seu idioma, das suas manifestações de pensamento, as suas manifestações religiosas e por aí vai. José passa a sofrer toda essa série de estupros, de violências na sua vida. E aí a gente chega a um ponto. As práticas reprováveis não devem ser assimiladas, antes evitadas e reprovadas, se necessário, publicamente. Um dos grandes problemas hoje da igreja cristã é que muitos têm assimilado, a partir dessa convivência social, com a televisão, com a música, com a cultura, com as artes e outras coisas mais. Não estou dizendo que isso é todo ruim, de todo ruim. Há coisas excelentes que nós devemos assimilar e reproduzir, ou amplificar, ou melhorar. Mas há coisas que, infelizmente, as igrejas que se dizem cristãs estão assimilando, estão reproduzindo, que são totalmente negativas. A palavra de Deus diz para nós nos comportarmos de determinada maneira, e no trabalho nós fazemos outra coisa, na escola, na universidade, na ciência, no ambiente esportivo e por aí vai. Não devemos agir assim, devemos agir fundamentados na palavra de Deus, porque ela tem uma determinada ética e tem uma determinada moral. E, além disso, como vou falar mais à frente, a lei, os decretos, as normas, também nos ajudam e nos estimulam muito a viver uma vida correta. A partir disso, eu vou para o segundo ponto, que são as relações sociais, porque elas são importantes para a nossa vida. E uma das marcas distintivas do cristão é servir a Deus e, a partir desse relacionamento com Deus, externalizar essa vida de intimidade com Ele. Mas como? Através de substantivos como honestidade, como bondade, como autocontrole, convivência pacífica, palavra sã, irrepreensível, como nós temos no nosso texto bíblico, seja no Antigo ou no Novo Testamento, coisas que nós podemos extrair, verbalizar e externalizar com a nossa própria prática de vida. E é interessante que no capítulo 39, versículo 2, na parte A do texto bíblico, sobre a história de José, diz o seguinte, após ele ter sido vendido, e o Senhor estava com José, e foi homem próspero. Espera aí, camarada foi odiado pelos seus irmãos, vendido por eles, levado a uma terra estranha, vendido para uma outra pessoa. Mas o texto diz que o Senhor estava com José e foi homem próspero. Como um escravo pode ser um homem próspero? Como um indivíduo que perdeu a sua liberdade, o seu direito à convivência familiar, convivência com a coletividade judaica, ele pode, judaica, eu estou falando para vocês compreenderem, ainda não havia a ideia judaica como se posteriormente ocorreu. Mas ele perdeu essas liberdades, essas convivências. E como ele poderia ser próspero, sendo um escravo? Perdendo o direito de ir e vir, de se manifestar como bem entendesse. O Senhor estava com José porque ele procurou viver uma vida sã e irrepreensível e obediente diante dele. Um dos pontos positivos prováveis
da sua relação com seu pai foi exatamente ter aprendido a como servir a Deus, a como honrar a Deus, a como manter um padrão de vida tão elevado que isso pudesse se tornar uma marca para a vida das pessoas, pudesse se tornar uma referência. Tempos atrás, eu estava jogando bola no Cristo Rei, futsal, que eu dou maior valor a essa modalidade, e o indivíduo teve uma lesão terrível, o tornozelo dele saiu do lugar. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Mas, já que eu estava ali, eu era o mais velho do grupo, eu aproveitei para ficar apaziguando a situação, dizendo, não, cara, isso aí vai ser uma coisa simples. Eu nem tinha noção, mas era para acalmá-lo, né? Para baixar aquele ânimo. E disse, calma, o SAMU está chegando. Não, bota meu tornozelo no lugar. Cara, mas ninguém aqui é especialista na área, vamos aguardar. E fiquei conversando com ele, batendo papo, brincando e tal. Ele relaxou. Fez a cirurgia toda. Aí eu mandei uma mensagem um dia para ele. Como é que está? Não, já fiz cirurgia, sentindo melhor e tal. Papo vai, papo vem. Ele disse assim, eu já notei que você é referência para os rapazes que jogam ali. Eu fiquei muito orgulhoso disso. Mas orgulhoso para a glória de Deus. Por quê? Porque eu procuro pautar a minha vida pela palavra de Deus, para servir de referência às pessoas, para que elas vejam na minha vida o Cristo que eu sirvo, o Cristo que eu amo, o Cristo que eu preciso diariamente. E isso tem que ser uma marca distintiva na nossa vida. E é interessante que, à medida que José foi vivendo, ele teve o reconhecimento do seu Senhor. Tanto que ele colocou ele tão responsável por todas as coisas da sua casa, de modo que ele nem tinha conhecimento. Muito provavelmente isso já aconteceu na história de vida de alguns que estão aqui e de pessoas que vocês conhecem, pessoas que estão registradas na história. Pessoas que viveram uma vida tão elevada, tão plena, no sentido bíblico, que a elas foi confiada uma grande porção de trabalho. E a própria Escritura já diz isso, Cristo diz isso. A quem é muito dado, né? E esse reconhecimento de Potifar na vida de José fez com que ele fosse aprendendo coisas administrativas que lhe serviriam mais adiante, apesar de outra aflição que ele sofreu. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as aflições, as angústias, as provações, as tribulações, as desgraças que recaem sobre as nossas vidas querem nos ensinar e nos estimular a alguma coisa. Recentemente, um camarada escreveu no Facebook que não queria mais viver. Eu fiquei muito preocupado e mandei logo uma mensagem no privado para ele. Porque a minha vida é um exemplo disso. Houve tempos em que eu não conseguia enxergar nada de bom. Mas eu confiei tão somente na palavra de Deus e isso fez toda a diferença na minha vida. E é interessante que depois eu comecei a ter contatos com pessoas que viveram coisas semelhantes ao que eu vivi. E então eu tinha algo a dizer, porque eu soube do mal extrair o bem. E José fez a mesma coisa. E eu lembro, a partir disso, sobre a marca distintiva da vida do cristão, de um amigo meu. Tempos atrás, eu conversando com ele, sabendo da conversão do seu pai, eu perguntei, e aí, cara, seu pai melhorou, né? Não, Everton. O meu pai bêbado do passado era melhor do que o pai cristão do presente. Isso é um equívoco, isso é terrível. Como um indivíduo que ele acabava prejudicando as finanças, a economia da sua casa e outras relações, era melhor do que aquele que tinha se convertido supostamente a Cristo. É um contrassenso, porque aquele que vive uma vida com Cristo, ele vive uma nova vida, ele é transformado, ele tem que mudar, tem que ocorrer uma mudança de sua mente. E como ele se tornou pior? Precisamos ponderar, analisar essas situações para saber como tratar essas questões, inclusive que ocorrem aqui no nosso seio, dentro da igreja. O segundo ponto, tópico das relações sociais, é princípios e valores, teoria e prática. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Há muitas pessoas com elevado discurso, mas a sua prática de vida, o seu testemunho pessoal tem deixado a desejar. Eu não estou dizendo aqui que quem tem teoria, e apenas teoria, não pode um dia chegar a ter prática. Ou quem tinha teoria e prática, e um dia falhou na prática, não possa receber perdão, não possa receber acompanhamento, não possa ser reincluso numa vida social ou numa vida espiritual cristã. Não é isso que eu estou dizendo.
mas nós precisamos ter o cuidado de que a nossa teoria, o conhecimento bíblico e o conhecimento de outras coisas venham a se tornar coisas práticas na nossa vida. Francisco de Assis, ele dizia o seguinte: fale de amor, se for preciso, use palavras. Porque ele entendeu que o testemunho pessoal, a vida, falava muito mais do que verbos, do que substantivos. O discurso, então, é validado pela prática. E você vê isso na vida de José quando ele diz não ao adultério. A mulher tenta agarrá-lo, aí no versículo 39, versículo 7 a 12. Ela sempre está falando com ele. Ela tentou primeiro convencê-lo. Quando ela viu que não conseguia, ela tentou agarrá-lo. E ele foge, deixa suas roupas com ela. A prática de José se coadunou com a sua teoria de não fazer mal ao seu semelhante e de pecar contra Deus. E quando você vê no texto bíblico, é muito interessante. Ele, como é que eu poderia fazer tão mal e ainda pecar contra Deus? Uma vida elevada, uma vida de prática. Por isso, eu digo, a manutenção de princípios e valores independe da situação. Capítulo 39, versículo 21. Diz assim: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. José passou a viver uma outra aflição. O seu senhor, muito provavelmente, apesar de irritado, não acreditou na mulher. Ele ficou com dúvidas, porque o que José supostamente havia feito era digno de morte naquela época, mas Potifar o manda para a cadeia. Ele não poderia desagradar a mulher e, ao mesmo tempo, cometer uma injustiça contra o seu servo mais fiel. Então, ele envia para a cadeia. Mas é uma outra aflição que ele vai viver. Uma outra problemática ainda mais profunda. Mas ali, o texto diz que Deus estava com ele e lhe deu mercê para um outro indivíduo. Ou seja, é a segunda vez que ele vive uma aflição tão terrível, mas Deus está com ele. E fez com que ele encontrasse um indivíduo que olhasse para ele e disse: esse camarada é diferenciado. Ele vive uma vida que eu preciso para gerenciar essa casa do cárcere. Por que essa vida diferenciada é importante? Porque ela abre portas. Mas se sua vida é diferenciada para o mal, ela pode fechar portas. Por exemplo, no atentado do 11 de setembro de 2001, um camarada liga para as linhas telefônicas gerais dos Estados Unidos e diz o seguinte: eu preciso que você me dê tantas linhas telefônicas para que eu possa aconselhar as pessoas de alguma maneira, para lhe dar conforto nesse momento. Aí eles disseram: isso é uma loucura. Como é que você pede linhas telefônicas para tratar agora o sentimento das pessoas num caos desse? Nós não vamos lidar. Em nome de quem você está fazendo isso? O camarada disse, do outro lado da linha: em nome do grupo Billy Graham. Imediatamente ele recebeu todas as linhas telefônicas que ele desejava, porque o nome Billy Graham fez toda a diferença. Foi um peso. Por quê? A teoria de vida de Billy Graham e a prática de vida foram tão elevadas que aquele camarada conseguiu o seu intento, que era confortar as pessoas por meio do telefone. E se ele não tivesse vivido uma vida tão plena? Se ele tivesse escolhido o caminho que um dos seus amigos na época da década de 50, era um dos grandes pregadores, escolheu de abandonar o ministério cristão e dizer que Cristo era uma fábula, era um mito, que é Charles Templeton. E se ele tivesse escolhido esta via, talvez ele teria influenciado muito menos as pessoas, não produzido frutos dignos de arrependimento, mas a vida de Billy Graham, sua teoria e prática, foram elevadas, porque pautadas na palavra de Deus, porque pautadas na pessoa de Cristo. Por último, o terceiro tópico, eu queria tratar sobre as relações de poder, porque nós enxergamos isso dentro desse texto bíblico. Nas relações de poder, a primeira pergunta que nós podemos fazer é: quem somos nós quando temos poder em nossas mãos? Abraham Lincoln dizia: se você quer conhecer um homem, dê-lhe poder. Quer conhecer uma mulher, dê-lhe poder. Há indivíduos que se transformam quando têm o poder em suas mãos, infelizmente. Talvez uma chama de ressentimento tenha nascido no coração de José quando ele viu seus irmãos 20 anos depois. Ele passa 13 anos como entre servo de Potifar e depois encarcerado. 13 anos nesse intervalo de tempo até chegar a ser governador do Egito. Com 30 anos ele é alçado a governador do Egito. Com 37,
ou talvez para 38 anos de idade, quando começa a fome e Jacó pede que seus filhos possam se deslocar até o Egito em busca de mantimento, ele reencontra os seus irmãos, ou seja, 20 a 21 anos depois, ou 20 anos e alguns meses depois. Aí a pergunta que eu faço é, porque ele, a partir do pressuposto que ele foi ríspido com seus irmãos e ainda mandou prender ele por 3 dias. Teria José reacendido o trauma sofrido e agiu impensadamente para depois refletir? Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no capítulo 42, versículo 17, 18, diz o seguinte, o texto bíblico: e pô-los juntos em prisão 3 dias, e ao 3º dia disse-lhes José: fazei isto e vivereis, porque eu temo a Deus. Ou seja, José, talvez ele tenha, apesar daquela raiva inicial, aquele ressentimento inicial, ele tenha lembrado, eu sirvo a um Deus, e esse Deus perdoa, esse Deus cuida, esse Deus dá uma nova direção. E aí ele manda tirar os seus irmãos de lá, ele supera a violência que ele sofreu há 20 anos atrás e reconduz a história da sua família. Daí eu pergunto para vocês, nós que somos cristãos, que nos fundamentamos na palavra de Deus, nos exemplos de Cristo, nos exemplos dos personagens históricos da Escritura, nós devemos viver o quê? A vingança ou o perdão quando vivemos as relações de poder, quando estamos em lugares e postos que nos dão a possibilidade de exercer sanção na vida das pessoas. Nós exercemos a vingança ou o perdão? Lembro de um professor meu chamado Sarmento, Direito Constitucional, que ele contou uma história interessante, né, de um camarada que afligia o pai do outro, e um dia esse camarada alçou uma elevada função no seu estado. E um dia, quem é que chegou às mãos dele? O camarada que afligiu o pai do outro. Uma questão jurídica. Esse camarada chegou ao seu pai e disse: e aí, pai, bota para ferrar com ele? O pai dele apontou para cima e disse: só Deus tem esse direito, você não. Ele entregou àquele que julga justamente, como diz a palavra de Deus. Nós, como estamos nessas relações de poder, nós reconhecemos ou ignoramos? Nós vemos os valores que as pessoas apresentam, os talentos, as suas habilidades, ou nós ignoramos isso por puro orgulho, por pura vaidade, por pura arrogância? Quando nós estamos nesse espaço aqui, cultico, que também é um espaço de relação de poder, nós reconhecemos quando é um bom músico, quando é um jovem que influencia positivamente, nós reconhecemos isso a ele, nós o treinamos, nós damos possibilidade para que ele possa se desenvolver e ajudar ainda mais a igreja e a sociedade? Ou ignoramos essas pessoas? O que nós temos feito quando nós temos vivido essas relações de poder? Nós tratamos dignamente ou esquecemos-nos dos bons modos? Vivendo na área de trabalho, eu tenho percebido algumas coisas. Eu lembro que um camarada, assistente administrativo, me chamou para criticar um texto de uma psicóloga. Ele não poderia nem ler, porque nessa área de trabalho, o texto da psicóloga e do assistente social, só eles têm acesso. Aí ele me chamou e disse: olha, cheio de erro ortográfico. Isso não é digno, isso não é coisa a ser feita. Eu então disse para ele: chame-a e ajude a corrigir. Você não tem o poder de ajudar a corrigir? Faça isso, ao invés de criticar, querer destruir as pessoas. Segundo ponto é, a estratégia é essencial, mas ela deve ser humana. José, ele testou a honestidade dos irmãos? Ele testou? Gênesis 42, versículo 25. Está aqui, ó. Ordenou José que eles enchessem o cereal de cereal sacos e lhe restituísse o dinheiro a cada um no saco de cereal, e o suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. Mais à frente, os irmãos, quando abrem os sacos, descobrem o dinheiro. Quando eles retornam ao Egito uma segunda vez, talvez meses ou um ano depois, eles confessam logo: olha, nós quando abrimos o saco lá tinha dinheiro. José descobriu que os seus irmãos passaram a viver realmente uma vida honesta. Antes, no primeiro encontro, eles disseram: nós somos homens honestos, mas José teve dúvidas. E talvez ele tenha testado a honestidade deles, pondo esse dinheiro lá. E quando eles retornam e dizem: olha, nós trouxemos o dinheiro que não foi recebido, ainda trouxemos um outro para pagar, vamos pagar em dobro. E José começa a ver que
a vida desses indivíduos passaram a ser diferente. E aí a gente vai para um outro último tópico. A posição não deve cegar a razão. O alto posto que você se encontra não deve silenciar a sua consciência, não deve. E aí a gente vai para a súplica de Judá, que é um espetáculo de literatura. Ele faz uma digressão dos últimos acontecimentos desse encontro de José com seus irmãos, falando do seu pai, falando do seu irmão Benjamim. E é um espetáculo. No capítulo 44, versículo 18 a 34, é essa prédica dele, essa súplica dele diante de José, que era como governador, primeiro-ministro, um homem poderoso. Ele foi muito ousado. E dentro daqui você vê uma transformação na vida de Judá, porque no capítulo 38, a vida de Judá, você vê elementos imorais, no qual ele se deita com uma prostituta, depois de ter se tornado viúvo, e depois de reconhecer que aquela mulher era mais justa do que ele. Você vê que a sua vida foi transformada, e José percebe isso. E José não deixou que sua alta posição calasse a sua consciência, a sua razão. De modo que ele começa a se comover e pede que todos saiam, e ele começa a chorar. Estava ali um homem poderoso, que viveu uma série de traumas e dores, que depois chegou a uma elevada posição, mas chorando abertamente diante de supostamente estranhos. Eu me emociono demais com a história de José. Ele é uma das marcas distintivas na minha vida. Eu quero ser como José, eu quero ser como Cristo. Eu quero ser como a Escritura diz que eu tenho que ser. E é interessante que ele conclui dizendo, inclusive lá no capítulo 50, ele reconheceu que a escravidão foi uma providência divina. Os irmãos dele, após a morte de Jacó, lá no capítulo 50, eles dizem, olha, o papai mandou dizer que você não leve em conta o mal que nós lhe fizemos. O que o texto bíblico diz? Lá na parte B do versículo 17. José chorou enquanto lhe falavam. 17 anos depois, José chorou novamente. Porque ele disse, não é possível, eu já perdoei vocês há 17 anos atrás. E ele conclui dizendo, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, no versículo 20, do 50. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele viu que a escravidão dele, as injustiças que ele viveu e sobreviveu, foram uma providência de Deus para a vida dele, para que outras pessoas fossem conservadas de vida, e a promessa de Deus para Abraão fosse mantida. Vamos analisar as nossas relações. Claro que não se encerram só nessas, mas vamos observar as nossas relações familiares, as nossas relações sociais, as nossas relações de poder, observando a vida de personagens históricos bíblicos, a vida de Cristo, para que nós possamos nos bem conduzir dentro das nossas casas, dentro da nossa sociedade, ou em qualquer lugar que nós somos lançados. Deus abençoe essa igreja em Cristo Jesus. Essa palavra que ouvimos da história de José, desses 3 aspectos que foram abordados, relações familiares, relações sociais, relações de poder. Quando olhamos para a vida de José, nós percebemos o que Jesus disse milhares de anos depois. Quando perguntaram para ele sobre qual era o maior mandamento, e que Jesus disse, toda a lei e os profetas se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar a pessoa como a si mesma, como a si mesmo. José ainda nem tinha conhecimento disso. A lei de Moisés ainda nem havia sido dada. Moisés vem depois de José, Jesus vem milhares de anos e faz essa declaração. Mas José já expressou isso na sua vida, na dinâmica das suas relações em diversas esferas, na família, na sociedade e nas relações de poder de um modo geral. Isso possa nos fazer refletir
sobre o nosso testemunho, o testemunho de José, que a própria Bíblia diz que Deus era com ele, e o testemunho de José atesta isso, que no nosso dia a dia, na nossa família, nós como pais, como nós nos relacionamos com nossos filhos, como nós nos relacionamos no trabalho. Às vezes nós temos uma certa ascendência sobre as pessoas, há até uma expressão chamada pequeno poder, que quando nós temos o poder na mão, aí, como nós já ouvimos há pouco, nós revelamos quem realmente somos. E nas nossas relações, até mesmo na igreja, como nós tratamos uns aos outros. A vida de José expressou isso. Ele amou a Deus sobre todas as coisas e ele amou ao próximo como a ele mesmo. Ame ao Senhor, esse é o mandamento que Jesus nos deixou. Que nessa nova semana que se inicia, nós possamos expressar em nossa vida as verdades eternas que estão registradas na Palavra de Deus e que neste dia nos foram passadas através da vida de José. Nas nossas diversas relações, sejam familiares, sejam nas relações em sociedade, na vizinhança de um modo geral, nas relações de um modo geral, que o amor a Deus e o amor ao próximo seja expressado em nossa vida. Uma alegria rever cada um de vocês, alguns aqui pela primeira vez. Convidamos você a retornar nas nossas outras celebrações,
Uma alegria ter a companhia também de você que está em sua casa, que tem nos acompanhado, não pode estar conosco, mas tem acompanhado cada culto aos domingos, às quartas-feiras. Nosso próximo encontro será na quarta-feira, às 19h30, no nosso culto de oração, de meditação da Palavra de Deus. Tenham todos uma boa semana, que a graça de Jesus continue conosco, ó Pai, neste dia e nesta semana que se inicia. Que o Senhor continue a cuidar do teu povo, ó Pai. Que as nossas relações possam expressar aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos na vida do teu servo José, que glorificou o teu nome na vida dele. Que também nós possamos fazer o mesmo no nosso dia a dia. O Senhor esteja conosco, em nome de Jesus, aquele que vive e reina desde sempre. Amém. Tenham todos uma boa semana e até o nosso próximo encontro.